Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a como proteger as lâminas de oxidação, as lâminas aí em aço carbono, fazendo justamente esse tratamento aqui, que também acaba ficando bem bonito nas lâminas, né? Então aqui eu tenho duas facas em aço carbono e uma faca em aço inox. As três são da marca Mora Knife, uma marca que eu gosto bastante, as três com perfil escandinavo. A pátina é basicamente um outro nome aí que dão para a ferrugem que acaba essa oxidação que acaba acontecendo nas lâminas aí, principalmente nas lâminas em aço carbono com o tempo. O que acontece? A gente tem aqui, quando falam basicamente de cutelaria, costumam falar de aço inox e aço carbono. Muita gente diz que o aço inox não enferruja, mas enferruja, pessoal. Basicamente, tirando aí o H1 e o LC200N e mais alguns outros aços bem específicos que tem na sua composição aí uma série de elementos químicos e no processo em que eles são fabricados, características para realmente praticamente não enferrujar nem na água salgada, a maioria dos aços vai enferrujar sim. Os carbono enferrujam mais fácil, então aqui a gente tem duas lâminas em aço carbono. A gente tem as lâminas em aço inox. Então essa aqui é uma faquinha Wolf 556. A gente tem aqui o aço 8CR3MAV, que vai enferrujar também, mesmo sendo um aço inox. E a gente tem aqui no meio o aço D2, né? Eu vou comentar um pouco sobre o aço D2, porque ele é o aço desses dois canivetes, que ele é o aço chamado semi-stainless, né? É um aço que ele não é carbono, mas ele também não é um aço inox, um aço inoxidável. Então, ele vai enferrujar mais fácil que os aços tidos como aço inox, mas é bem mais difícil ele enferrujar do que as lâminas em aço carbono. O que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje, no D2 não dá certo, pessoal. Não fica tão legal quanto fica nos aços carbono, justamente porque os aços carbono enferrujam um pouco mais fácil. Então, basicamente, o H1, por exemplo, ele não tem uma dureza muito boa, o LC200N já tem um pouco mais, mas nos aços a gente quer, conforme aí, mexendo na composição e no processo de fabricação deles, a gente quer obter algumas vantagens, né? Então, normalmente você vai procurar por o quanto você vai conseguir endurecer ele com o processo de tratamento térmico, então quanto ele vai segurar aquele fio que você consegue colocar. Tem aço que é mais para um polimento, tem aço que você quer um aço que aguente mais porrada, um aço que, por exemplo, num facão ele não quebre quando você bata com ele. Então os diferentes tipos de aço têm diferentes vantagens e desvantagens. Por exemplo, com a Garberg, que é uma mora aí em aço inox, eu não me preocupo em limpar ela aí direito depois do uso, nem nada, porque ela vai ter uma oxidação bem mais dificultada aí que as do carbono. As moras em aço carbono realmente dão bem mais trabalho, então eu vou ensinar para vocês aí. Quando essas duas facas chegaram para mim, elas tinham do acabamento de fábrica um acabamento, se não me engano, era mais polido, prateado. Aqui na Garberg a gente tem um acabamento um pouco mais escovado, mas elas tinham um acabamento todas inteiras pratas. Então eu vou ensinar para vocês hoje. Primeiro, como deixar a faca com esse acabamento aqui. Utilizando o vinagre que vocês costumam ter em casa, tem vários jeitos aí, vários tratamentos que vocês conseguem fazer para escurecer as lâminas. Então, por exemplo, eu não sei se a Sanremo é uma simples tinta ou qual é o tratamento, mas tem marcas que utilizam tinta. A Spyderco, por exemplo, usa um tratamento que chama DLC Coating, é um tratamento que realmente é muito mais difícil de sair, acaba sendo mais caro também. Se eu não me engano, a Benchmade, eu não tenho certeza agora, ela usa aí, eu acho que é Cerakote, que é um outro tratamento, mas basicamente são tratamentos aí que vão passar um tipo de tinta alguma coisa para cobrir a lâmina aí, e isso ajuda na questão da oxidação. A gente também tem os Acid Stone Washed, tem que acaba dando esse acabamento aqui um pouco mais escuro junto com o Stone Washed, mas o que eu vou ensinar para vocês hoje é bem simples. Esse aqui vocês conseguem fazer na casa de vocês sem nenhum problema. Eu já trouxe um vídeo aí falando um pouco sobre o perfil Scandi, que eu acho um perfil muito bacana, principalmente aqui nas facas moras, e afiando como eu afiava, né, as facas da mora. Então você consegue fazer isso, não precisa ser uma faca com perfil escandinavo, qualquer faca você consegue, em aço carbono você consegue escurecer dessa forma. Eu acho mais legal de fazer aqui nas moras e principalmente deixar assim com o fio polido, eu acho que fica bem bonito. Inclusive eu quero fazer um comentário sobre o vídeo que eu postei afiando e tal. Teve gente que comentou que
do jeito que eu afio, na verdade é para afiar o fio convexo, não o fio Scandi. E realmente, pessoal, o fio Scandi mesmo, esse aqui, se não me engano, tá com fio de fábrica da Mora, para falar a verdade. Então vocês podem ver que ele fica realmente aí muito bem retinho, mas quando você vai afiar na mão, é muito difícil que você consiga um fio Scandi perfeito. Para não falar que é impossível, eu diria que na mão é impossível você ter um Scandi perfeito aí, retinho, totalmente plano. Então, afiando na mão, a gente sempre vai ter aí um certo nível de convexo, né? Fica um Scandivex. Então, por exemplo, essa aqui é uma faca que de propósito, não sei se vocês conseguem ver ali até na forma do reflexo dela. Aqui como ficam as linhas do reflexo aqui, ela tem um perfil que eu de propósito fiz mais pressão em cima da borracha para ficar um fio um pouco mais convexo, um pouco mais resistente, né? Então, o que eu mostrei? No vídeo que eu mostrei para vocês, eu mostrei que eu afiava primeiro usando essa pedra aqui, que vai ficar um fio um pouco mais retinho. Depois eu passava justamente para essa borracha aqui em cima da pedra com uma lixa. Essa borracha aqui, pessoal, não sei se conseguem ver, ela realmente é uma borracha dura, não é uma borracha muito molinha. Então falaram do EVA. Quando você usa EVA, ele vai afundar muito mais porque ele é mais macio e o fio vai ficar mais convexo. Então, para o meu dia a dia, eu não ligo de ter, por exemplo, numa faca como a Robust, que eu quero um fio um pouco mais resistente aí, eu não ligo de ter um fio um pouco mais convexo, né? Tem gente que chama de Scandivex. Mas comentaram lá porque eu não fazia sem a borracha, né? E realmente eu tomei isso como meio que um desafio aí para tentar fazer o fio mais Scandi possível que eu conseguia. Então, no que eu mostrei para vocês, o vídeo, eu afiava dessa forma aqui, né? Indo e voltando rápido. E conseguia um fio na pedra um pouco mais cru. Depois, quando eu passava para a lixa, ele ficava justamente um pouquinho mais convexo, mas essa lixa não afunda muito, mas bem polido. E então eu quis afiar sem a borracha, usando só a pedra e lixa apoiada em cima da pedra. Eu consegui fazer isso, vocês podem ver como está essa faca aqui. Ela está com é o mais próximo aí que eu consigo chegar de um Scandi verdadeiro, eu acredito. Mas como eu tive que fazer, demorou bem mais tempo, demorou mais que o dobro do tempo para afiar assim. E a afiação final eu acho que não deu tanta diferença comparado com o que já estava aí para valer a pena o trabalho que deu. Mas eu fiz, então eu quero contar para vocês. Eu estava afiando assim no vídeo que eu mostrei para vocês e é bem mais rápido. Para conseguir um Scandi realmente sem a borracha, o que eu tive que fazer desde o começo, desde essa pedra aqui, eu vim afiando ela cortando a pedra aqui. Desde sempre cortando a pedra aqui, então eu consegui aqui tirar material de uma forma um pouco mais constante. No vídeo lá vocês conseguem ver bem a diferença entre as pedras e as lixas. Então desde as pedras aí, agora que eu afiei para ficar como um Scandi mesmo, desde as pedras aí eu tive que vir empurrando aqui de fato o fio. E ele ainda assim, ó, vocês podem ver que ele ficou bem mais próximo aí do Scandi, mas ele ainda tá, de ficar retinho ali, mas ele ainda tá um pouco convexo. Isso é impossível não ficar um pouco convexo, mas eu achei legal tanto o resultado aí, acho que é o fio mais próximo do Scandi que eu já consegui. E eu quis mostrar para vocês aí porque essa diferença, né? Eu acho que na prática desse fio Scandi aqui que está mais próximo pro Scandi, pro que ficou na lixa não vai dar muita diferença no uso, porque ali realmente já estava um Scandi bem suave. Mas vocês podem ver que ficou um fio muito bacana e muito bem afiado também. Agora que eu já fiz esse comentário sobre a questão da afiação, inclusive depois que eu saí da pedra, depois que eu saí da pedra, eu continuei com as lixas apoiadas em cima da pedra, só cortando também, só nesse sentido para ficar bom. Então eu acabei estragando algumas lixas fazendo isso, mas no resultado final acho que valeu bem a pena. Ó. Não sei se conseguem ver como ficou. Então agora que eu já fiz esses comentários, eu vou partir para a parte em que eu ensino realmente a oxidar e depois como deixar com esse acabamento aí, tanto polido quanto escuro. Bom, pessoal, então aqui a gente está com a faca. Ela está com o acabamento bem polido aqui da lixa 600 em cima e do strop aqui na parte que está realmente espelhada. E eu recomendo que antes de começar isso, você limpe muito bem a sua faca. Então pega detergente, pega uma buchinha aí e realmente limpa bem ela, para ter um resultado um pouco mais homogêneo aí no final. Se você quiser um resultado mais homogêneo, né? Se você não ligar para ficar uma pátina aí um pouco mais irregular, tudo bem também. Então eu vou usar esse vinagre aqui, é vinagre de maçã normal. E eu vou justamente esquentar ele ali, deixar ele ferver numa panela, pode ser qualquer panela. E depois aqui eu vou colocar para vocês no copo.
e controlando o tempo. Eu pretendo fazer aí 3 ciclos de 5 minutos mais ou menos, mas isso aí tanto faz. Quanto menos tempo você deixar, mais claro vai ficar. Então, se você quer que realmente fique o mais escuro possível aí, o ideal é você deixar cada vez mais tempo no vinagre. Eu gosto de deixar um pouco, daí depois tirar, limpar ela de novo, para depois deixar de novo, porque assim eu acho que fica um pouco mais homogêneo, limpando ali um pouco, limpando entre cada vez que eu vou mergulhar ela. Então agora eu vou pausar o vídeo e vou esquentar o vinagre. Bom, então agora que o vinagre ferveu aqui, eu vou colocar no copo. Não tem problema se mergulhar um pouquinho ali, pessoal, justamente do cabo, porque não fica cheiro. Eu já fiz várias vezes, depois você limpa ali e sai o cheiro. Então eu vou começar a marcar o tempo aqui. E uma dica que eu dou, eu tô fazendo no copo um pouco mais largo aqui para ficar melhor no vídeo, para vocês verem, mas se você quiser usar um pouco menos de vinagre, você pode pegar um frasco de shampoo, algum frasco aí mais fino, e cortar, justamente porque você só precisa da quantidade de vinagre suficiente para mergulhar a faca. É muito importante que você esquente ele para acelerar a reação. Então, se você for tentar fazer isso com vinagre sem estar quente, você vai deixar ali muito mais tempo, ele não vai ficar tão escuro assim. Eu vou pausar o vídeo e voltar quando der 5 minutos. Mas vocês podem ver que aqui já começaram a sair algumas pequenas bolhas ali. Daqui a pouco vai começar a sair um pouco mais de bolha, justamente da lâmina que está ali em contato com o vinagre. Bom, então aqui já está dando aí quase 5 minutos. Eu vou tirar para vocês verem como está ficando. Vocês podem ver como já aumentou ali o número de bolhas justamente na superfície. Então eu vou parar aqui o cronômetro e mostrar para vocês como ela já está ficando aí um pouco mais escura. Eu gosto aqui de pegar, tirar nesses primeiros 5 minutos aqui, limpar bem ela. E vocês podem ver que ela está ficando um resultado aqui bem uniforme já. Mas eu gosto sempre de limpar, pegar um pedacinho de metal. Sempre que eu vou limpar a faca, seja lixar, limpar, eu gosto de pegar esse pedacinho aqui justamente para com o que eu estiver utilizando aqui, eu conseguir pegar bem aquele canto ali, ó. Então, limpando ali mais ou menos. Eu prefiro pausar o vídeo e limpar ali lá na torneira rapidinho, mas vocês podem ver aqui como vai ficando aí a oxidação, né? A parte que estava com o acabamento 600 acaba enferrujando bem mais fácil do que justamente a parte mais polida, mas vai ficando aqui um acabamento bem legal. Eu já coloquei o vinagre para esquentar de novo, eu vou fazer mais um ciclo aí de uns 5 minutos. Então aqui eu esquentei o vinagre ali de novo e vou colocar mais uma vez. Então você sempre consegue aí controlar bem o quanto você quer que fique mais escuro ou não, justamente com o número de ciclos e o tempo que você vai deixando. Se você não gostar do jeito que ficou, é só você limpar ali de novo, dar uma lixadinha e fazer de novo até ficar da forma como você preferir. Então eu vou pausar aqui e voltar quando estiver em 10 minutos. Então agora a gente está chegando aqui nos 10 minutos. Dessa vez por algum motivo ficou com muito mais bolha. Eu acho que como já tinha começado a oxidação da outra etapa, ele ficou com mais bolha ainda agora. Então eu vou parar aqui mais uma vez e tirar a faca para vocês verem como está ficando. Está ficando bem homogêneo, bem bonito. Então vou colocar isso aqui para cá. Não sei se vocês conseguem ver como está ficando. Uma coisa legal, pessoal, é que hoje essa mora aqui já não tem mais as marcações a laser aqui que vem da mora, porque eu já afiei, já usei essa faca muitas vezes, já limpei ferrugem dela diversas vezes, então com o tempo foi saindo a marca da mora. Mas a primeira vez que eu fiz isso aqui, aquela marca laser ficou marcada muito legal, o jeito que ela ficou marcada da oxidação com o vinagre ficou um contraste bem bonito. Pena que agora ela tá lisa aí, porque eu já lixei aquela marcação a laser fora, né? Então eu vou limpar ela ali na pia mais uma vez para deixar o mais uniforme possível e fazer mais um ciclo aí de 5 minutos.
Bom, então aqui eu vou fazer o último ciclo aí de 5 minutos. Eu volto aí quando estiver em 15. Opa, confundi. Bom, então agora a gente já está chegando aí nos 15 minutos. Cada vez eu faço um tempo diferente, quando eu vejo que está uma cor um pouco mais escura, um pouco melhor aí, eu já, eu já desligo. Então aqui vocês podem ver que ela já está ficando uma cor escura bem legal. E na última vez que eu faço isso aqui, eu curto tirar o excesso, né? Então dá uma limpada aqui mais por cima. Deixa eu pausar o tempo. Então eu gosto de dar uma limpada aqui um pouquinho mais por cima e deixar a faca um tempo aqui parada no ar ali antes de limpar ela com detergente. Eu deixo esse tempinho um pouco mais aí, parece que ela dá uma oxidação um pouquinho mais completa quando tá aqui com ar, e depois eu gosto de pegar e limpar ela muito bem com detergente para realmente não deixar nenhum resto de vinagre nem nada que fique oxidando aí mais do que deveria. Bom, então esse aqui é o resultado que a gente obtém saindo aí desses 3 ciclos de 5 minutos. E se você quiser já deixar assim, por exemplo, essa Companion eu deixei exatamente nesse estágio, só deixei ela assim, tá com óleo, já faz uns meses aí que ela tá desse jeito. Tá com uma camadinha aqui fina de óleo, ficou até um pouquinho mais clara do que a Robuste. Mas perguntaram se quando você faz isso, tira o fio da faca. Aqui vocês podem ver, pessoal, ela continua afiada. Mas justamente para deixar esse fio polido, o que a gente vai fazer? Então, tirando isso aqui do lado, eu vou pegar fita isolante e vou cobrir justamente só essa parte aqui, só a parte reta do fio. Então, eu vou deixar a parte do fio aqui que eu vou polir sem fita e vou cobrir essa parte aqui com a fita. Vou voltar aqui daqui a pouco. Então, aqui eu já prendi com fita. Eu gosto de passar aqui de um lado e ligar com o outro lado ali. Depois cortar o excesso. Aí vale a pena você gastar um tempinho aqui para deixar isso aqui bem feitinho mesmo, do jeito que você quer que fique a parte coberta. Então o que eu faço é justamente vir aqui com o strop. O strop, para quem não conhece, é esse bloco de madeira com uma fita de couro. E esse aqui tá com a pasta de polimento jacaré verde. E vim aqui justamente passar no strop. Então vocês podem ver como está aqui o acabamento. E eu vou passar aqui no strop. O strop eu sempre gosto de ir passando. Começar passando de um lado algumas vezes a mais de um lado. Então umas 10 vezes desse lado, umas 8 do outro, 6, 4 de cada lado e diminuindo. Depois passar realmente um lado de cada vez. Então isso aqui demora um pouquinho para começar a tirar ali o material. Mas vocês podem ver que ele vai começar aqui a realmente dar um polimento e tirar essa oxidação aqui do fio espelhado. Então eu vou continuar passando aqui no strop um tempo, pessoal, e já mostro para vocês aí o resultado. Mas vocês podem ver que ele começa aqui a tirar o material de fato, essa oxidação, e vai ficar um fio bonito aí bem rápido. Bom, então aqui eu já terminei de polir o fio, né? Vocês podem ver como tá ficando aqui. Saindo justamente do strop, já dá pra gente tirar a fita. Então, vamos ver como tá ficando o resultado. Vocês podem ver aqui que realmente fica uma linha bem marcada, bem acentuada. Um detalhe que talvez seja interessante quando você for fazer aí na sua casa esse processo é justamente, em vez de deixar 5 minutos, deixar 4 ou mexer um pouquinho, porque não sei se conseguem ver. Vou tentar limpar aqui um pouco. Nos pontos onde ficavam aquelas bolinhas de ar ali concentradas muito tempo, parece que ficaram alguns micro pontinhos, não sei se vocês conseguem ver. Parece que ficaram alguns micro pontinhos aqui, que talvez tenha passado um pouco aí do tempo. Então se você quiser deixar uns 4 minutos, 4 minutos e meio, ou até mesmo deixar 5 minutos, mas realmente aí dá
dar uma mexidinha ali só para não ficar os pontinhos da onde ficaram as bolhas, realmente talvez seja interessante aí. Então esse aí é o resultado final do processo. Tem gente que gosta de deixar com WD a lâmina. Eu particularmente não gosto de usar o WD para quando eu vou guardar minhas facas, porque ele deixa cheiro e também não é comestível, né? Então eu prefiro deixar uma camada fina de óleo mineral. E vocês podem ver aqui como fica a afiação aí do Scand, bem polidinho mesmo. Inclusive eu acho que depois da oxidação melhorou até um pouco o nível aqui do espelhamento que ficou. Ficou espelhamento bem polido, assim, por assim dizer, né? E eu acho que justamente é porque essa camada que oxidou aí tinha alguns risquinhos aí, então quando eu acabei tirando um pouco mais de material com o strop, acho que ficou ainda melhor aí o quanto tá bonito esse fio. Pro vídeo de hoje era isso, essa era a dica que eu queria dar para vocês. Aqui na pontinha vocês podem ver, provavelmente foi uma gotinha de detergente em algum momento que não ficou tão uniforme, mas é um ótimo jeito aí de dar um pouco mais de proteção para suas lâminas carbono.